muita repressão e com bomba de gás lacrimogêneo na mão, só esperando para nos atacar. Todos sabem aqui, não é segredo para ninguém, e se é, agora que fique sabendo, escancarado, que esse ano o reitor da universidade aprovou que a polícia militar passe a entrar dentro da universidade, vai instalar aqui 4 postos policiais aqui dentro, violando aí um direito da universidade, da autonomia universitária, e o que a gente está vendo hoje aí é só uma pequena ponta do iceberg aí da repressão. Deve ter aí uns 20 carros de polícia, todos eles com cacetetes, armas na mão, bomba de gás lacrimogêneo preparada, e a gente está aqui com essa sala aqui vazia nesse momento, porque o movimento estudantil está lá unido. Só foi convidado para participar da abertura da Semana da Consciência Negra aqui na USP. Sim. E aí teve um imprevisto lá fora. Qual a relação que o senhor faz o Estado e as questões raciais? Bom, o que está acontecendo aqui fora é, na realidade, podemos colocar isso no contexto da repressão. Todas as vítimas da repressão, em um certo momento, eles têm que ter uma solidariedade, uma união, que muito falta. Então, aqui as pessoas não podiam simplesmente continuar a debater a questão do negro, que tem a ver também com uma repressão, e deixar de lado de solidarizar com a questão dos alunos que estão sendo reprimidos pela polícia. Mas aí na questão do trabalho que o senhor faz na história do Brasil, referente à questão do negro, e aí o senhor vê repetindo isso sempre, o senhor não vê mudança, isso já está naturalizado quem administra o Estado? Não, mudança significativa não tem, porque você vai lá na periferia, você vai ver que a juventude pobre e negra apanha. Quando é negra, apanha 2 vezes, pobre e negra. Então, o que você tem é a retórica, um processo de consciência que está começando, mas materialmente pouca coisa mudou. Vai lá no Rio de Janeiro, quem morre? Nos morros. O mesmo Estado tem políticas públicas contra o racismo. Ele combate ou não combate? Porque o Estado em si ele não é racista por causa da sua lei, mas a sua administração tem ação racista ou não? As políticas públicas é um processo de integração do negro, um processo de inclusão. Mas não quer dizer que uma política pública combate absolutamente o racismo, porque o racismo tem que ser combatido mentalmente. Você destruindo o mito da superioridade, da inferioridade que está aqui na cabeça das pessoas através da educação, que você destrói o racismo. Mas as políticas públicas têm uma coisa importante, é que ela promove a mobilidade social dos outros. Um diploma de nível superior vai dar a oportunidade a esse negro a entrar no mercado de trabalho, a concorrer porque ele foi formado, tem competência, tem capacidade. Uma oportunidade que ele não teria sem essa política de ação afirmativa. Mas isso não quer dizer que isso combate absolutamente o racismo. Ajuda, talvez, para as pessoas, os alunos, se encontrarem na mesma sala de aula, onde eles não se encontravam antigamente. E se conhecer mutuamente, pode, com o tempo, desarmar os preconceitos. Mas não é absoluto. Olha os Estados Unidos. A burguesia negra nos Estados Unidos não vive junto com a burguesia branca. Mas eles têm todo o conforto que os outros têm. Então a pobreza não pode continuar a ser negra. A riqueza não pode ficar simplesmente branca. Então eu acho que seria realmente um pouquinho exagerado dizendo que a política de ação afirmativa combate absolutamente o racismo. Minimiza as desigualdades, diminui as desigualdades, sim. O aluno branco e o aluno negro na sala de aula. E haverá o conflito ainda. Não tem conflito, porque até agora não se vê nenhum conflito.
Então por que a situação de cotas está no Supremo Tribunal? Supremo Tribunal porque disseram que é inconstitucional. Inconstitucional não é sinônimo de conflito. Então, mas quem fala que é inconstitucional são pessoas que são oriundas da elite, que são os caras que não tinham os negros próximos a eles. Sim, e daí? Eles dizem que é inconstitucional. Mas inconstitucionalidade não é sinônimo de conflito. Mas isso não é uma ação de racismo? Mas não há um conflito entre a pessoa defender que não tem... Porque a situação de cotas, eles defendem que não há conflito nas universidades entre alunos brancos e alunos negros por causa das cotas. Perfeito. Não há um movimento Ku Klux Klan no Brasil, de branco contra negro, de negro contra branco. Mas o senhor não acha que quem vai contra as cotas, ele acaba defendendo que é a questão de vagas? E aí não é um aluno da universidade amanhã pode ser no Supremo Tribunal, é vaga que ele não vai ter, né? Que ele vai concorrer com mais gente. Tem uma classe privilegiada para concorrer a essas vagas. Justamente. É por isso que eles querem essas vagas simplesmente para eles. Não querem que os outros entrem. Mas, como eles não têm outros argumentos, no início o que eles disseram, é difícil definir quem é negro no Brasil. Esse argumento não existe mais. Que ia criar um problema de mérito, de excelência. Não existe mais. Sobrou-se um argumento, a constitucionalidade. Estão indo contra a Constituição porque perante a lei somos todos iguais, cotas seria uma discriminação, ao contrário. Um argumento. Perfeito. O Supremo Tribunal organizou uma audiência pública para ver se esse argumento é procedente. Reunir todos os setores da sociedade nacional, juristas, antropólogos, historiadores, cada um dando os seus argumentos, e eles vão julgar se realmente há constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Esse julgamento é importante porque algumas universidades que querem entrar nas cotas ficam inibidas, porque não sabem se isso pode criar problema mais tarde ou não. O sentimento que você tem de ter, vai participar da questão do negro na universidade, que é o início do evento da Semana da Consciência Negra na USP, e ele não é realizado justamente no conflito do Estado contra os alunos da universidade. É uma sensação de uma certa indignação, né? Uma certa revolta, porque essa discussão que iria acontecer hoje era uma discussão que para somar, né, para nossa luta, para a luta do negro e para a luta das pessoas que sentem um preconceito, que têm problemas, dificuldade de viver, né, com uma certa tranquilidade, de ter acesso a diversos lugares. E o meu sentimento é um sentimento de pura indignação, claro. Eu acho que se o evento tivesse acontecendo, se não tivesse acontecido lá fora, esse problema aí com a polícia, enfim, e os estudantes, eu acho que a gente tenderia a ganhar muito mais, né? Isso mostra a necessidade de manter esse tipo de debate ou esse debate é superado? A necessidade, com certeza. Né? Não tem nada ainda esperado. Acho que a caminhada ainda é bastante árdua. Acho que tem que ter ainda muita discussão e ação, principalmente. Né? Quem vai nas manifestações, quem vai nas marchas, sabe o que significa essas bombas de gás lacrimogêneo, sabe o que significa cacetete, né? Sabe, o pessoal às vezes não tem ideia de que essas balas de borracha, né, fura a pele, né? Pode até matar uma pessoa. Então, quando você fala em conflito, população com polícia, a maior parte da população não faz ideia da gravidade que é isso e da consequência negativa que a população fica, né? O trauma, né? Tem essa ação que aconteceu lá fora, esse imprevisto. Qual o sentimento que você tem? Ainda mais sabendo que você é nativo. É um sentimento assim meio que, sinceramente, para mim é meio constrangedor, assim, porque eu vim tratar de uma questão que é racial, né? Isso também deveria ser um problema do Estado. O Estado também deveria tomar outras atitudes mais legíveis, assim, da questão racial. É claro que essa questão também é uma questão que é bem lastimável, né? O pessoal intervindo dentro da universidade é complicado, mas cada pessoa reivindicando seus direitos, né? Mas
conflito entra aqui. Você acha que quem pensa em segurança pública, implantando a polícia dentro da Universidade de USP, essa pessoa acertou? É difícil a gente que vem de fora julgar o que está acontecendo dentro de uma instituição, né? Então, eu vou dizer qual foi meu sentimento, não é? Eu fiquei muito espantada. Por quê? Porque, no meu julgamento, os problemas universitários devem ser resolvidos dentro da universidade, pelas diferentes categorias que formam a universidade, que são os servidores, docentes e técnicos administrativos e os estudantes. Eu penso que a intervenção externa, quer dizer, eu penso como eu pensaria, se me perguntasses assim, na sua universidade, qual seria a sua posição? O que eu diria na minha universidade, eu votaria contrário a qualquer intervenção externa. Eu creio que os problemas internos a gente tem que tentar resolver internamente, com toda a representação. E acredito que essa seria a posição da maioria das pessoas, acredito, na minha universidade. Então, e ainda fazendo a leitura que o movimento estudantil de 1970 foi combatido pelo Estado e teve certos conflitos que foram graves. E aí você tem hoje pessoas que poderiam ter participado dessa situação, eram estudantes em 1970, hoje estão na administração pública e promovem uma coisa que elas são contra. Porque há um conflito no Brasil entre o movimento estudantil e a ação do Estado, né, que seria a polícia ou segurança pública. Para falar... Não sei se é dentro do Brasil, talvez se a gente observar o movimento de estudantes, não sei se necessariamente é sempre, porque quando a gente diz movimento estudantil, a gente entende um movimento organizado, a união de estudantes. Mas, quer dizer, os estudantes, quando se organizam, muitas vezes os jovens, mas não só eles, os movimentos sociais, questionam, né, a sociedade, criam um impacto com a sociedade. E parece que as sociedades ainda não conseguiram, né, resolver sem que se imponha atitudes que são repressoras, infelizmente, né? Quer dizer, os anos passam, os tempos avançam. Se a gente olhar, por exemplo, o movimento estudantil no Chile, que é extremamente representativo, né? Os estudantes querendo direito pelo ensino público e como isso vai sendo conduzido, né? Eu penso que é doloroso, que é difícil, que a gente não sabe qual é a solução, mas enquanto a gente não parar, não sentar e todos os envolvidos discutirem... O espaço universitário público é feito para ser autônomo e que seja resolvido... Mas você acha que essa autonomia existe na USP? Depois que você viu isso? Não existe e a política é que diminua o quanto mais, né? Eu ingressei em 2000 e pude observar, acompanhar esse processo de liberação da polícia dentro do campus universitário. E isso faz parte de um grande plano de sucateamento da universidade, que não é só a introdução da polícia no campus, né? Aí você acha que um debate desse, referente ao racismo dentro desse espaço universitário, é importante ainda ou já é questão superada? Não, sempre é, com certeza, porque a universidade representa o status da sociedade. Que né? tipo de status? Um status de reconhecimento intelectual e reconhecimento tecnológico e reconhecimento social, né? Não são todos que conseguem dar continuidade aos estudos, né? Isso já é uma segregação, apesar de ser universidade pública, ainda não é para todos. Mas os notáveis dessa universidade, nenhum deles é da periferia, nenhum deles é pobre. Justamente, se orgulham de ser um espaço elitista porque não querem largar o osso.